Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre Simples Nacional. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os motivos de exclusão do Simples Nacional e suas datas de efeito, quer dizer, a partir de quando essa empresa deixará de ser do Simples Nacional, tá bom? Eu sou o professor Rondinelli Coelho e vou estar aqui com vocês durante essa aula para que a gente possa tirar todas as dúvidas a respeito da exclusão do Simples Nacional. Esse que é um tema muito importante que muitos profissionais têm dúvidas, não sabem exatamente quando é que uma empresa pode sair do Simples Nacional, não sabe qual vai ser a data de efeito dessa exclusão, a partir de quando essa empresa poderá ser excluída do Simples Nacional, que muitas das vezes pega muitos empresários aí de surpresa. Então, você profissional do setor fiscal deve ter total consciência, saber exatamente de todos esses detalhes, quais são os motivos de exclusão do Simples Nacional, por que elas deixarão de ser do Simples Nacional, para que você possa sempre ter uma comunicação muito assertiva com o seu cliente, para que o cliente não seja pego aí de surpresa sendo excluído do Simples Nacional. Então já quero te falar logo que a exclusão do Simples Nacional existem diversos motivos. A ideia nessa aula é que a gente possa esclarecer para você exatamente quais são esses diversos motivos e assim você tenha um conhecimento e saiba, embasado na legislação, como tratar essas informações da melhor maneira, tá bom? Assim, você elimina desgaste com seu cliente, assim a empresa não é pego de surpresa e você, profissional, vai ter sempre aí uma comunicação muito assertiva, tá? Então, eu sou o professor Rondinelli Coelho, sou empresário contábil aqui na cidade de Fortaleza, professor e coordenador de pós-graduação do Instituto IPOG, e é uma grande satisfação estar aqui com você nessa noite de segunda-feira para que você possa estar aprendendo aí, se aprimorando cada vez mais, tá certo, pessoal? Me digam aí, já comenta aí no chat se você é de Fortaleza, se você é de São Paulo, quer dizer, me fala exatamente de onde você está assistindo nossa aula. Aproveite também, bate a fotozinha, coloca lá, marca o professor Rondinelli no Instagram para que a gente possa compartilhar. Envia também o link dessa aula para outros profissionais. Então assiste essa aula direitinho, repassa para os seus amigos para que a gente possa junto atingir o maior número de pessoas possíveis aí que trabalham ou querem se aprimorar cada vez mais no Simples Nacional. A ideia realmente é que a gente traga aqui situações para que você possa dominar esse regime tributário, tá? Então, turma, o áudio tá ok, a imagem tá tudo certinho aí para você, show de bola. Então, olha só, Simples Nacional. Para que a gente possa começar a falar de exclusão do Simples Nacional e suas datas de efeito, é importante, primeiramente, que a gente entenda o conceito de Simples Nacional, o que é esse Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele veio a existir no ambiente empresarial. Para que você possa dominar, entender exatamente o que é o Simples Nacional, eu te digo que você deve sempre estar por dentro da Lei Complementar 123, pessoal. Isso aqui é como se fosse a Bíblia do Simples Nacional, tá? A Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, ele é o Estatuto, na verdade, Nacional da Micro e Pequena Empresa. Você observa logo aqui no seu artigo 1º exatamente isso. Essa lei complementar estabelece as normas relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município. Então, vamos já começar aqui a trazer as nossas definições para que assim você possa entender efetivamente o que é o Simples Nacional e logo em seguida a gente parte aí para os motivos e efeitos de exclusão. Bom, a Lei Complementar 123, eu vou montando aqui esse mapa mental para que você possa ter acesso a ele e ficar aí um material auxiliar para você, tá certo? E a ideia do mapa mental é exatamente desenhar o seu entendimento, fica muito mais fácil. Então, olha só, a Lei Complementar 123, ele é o Estatuto da ME e EPP. Quer dizer,
a ideia desse estatuto, ele é exatamente o quê? Trazer um tratamento diferenciado para a ME e EPP. Observe aqui que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de porte econômico, tá certo? A gente ainda não está falando de regime tributário. Porte econômico, ME e EPP. A ideia é que se traga um tratamento diferenciado para ME e EPP. Vamos organizar aqui o nosso mapa mental. ME e EPP. E observe o seguinte, ele está falando porte econômico, ele ainda não falou do regime tributário de opção ao Simples Nacional. Então esse estatuto da MEPP, ele visa trazer um tratamento diferenciado para a ME e EPP. E vamos continuando aqui na Lei Complementar 123, que ele vai falar exatamente disso, ó. Bom, esse tratamento diferenciado, ele vai ser no tocante à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, mediante um único regime de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Então, você observando aqui na Lei Complementar 123, ele diz, olha, se a sua empresa ela é ME ou EPP, ela vai ter um tratamento diferenciado e dentro desse tratamento diferenciado vai ter uma simplificação, uma desburocratização e também aí vai ter uma tributação menor na sua arrecadação e no seu recolhimento. Então, quando ele fala esse tratamento diferenciado na arrecadação e no recolhimento, aí sim ele vem trazer a possibilidade de quê? Opção ao regime tributário simples nacional. Simples nacional. Agora, ele traz outros tratamentos diferenciados que também são dispensados às MEs e EPPs, que podem ser no cumprimento de obrigações acessórias, no cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, o acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, quer dizer, uma ME, uma EPP, mesmo que não seja optante pelo Simples Nacional, se ela sofrer uma fiscalização, ela vai receber um tratamento diferenciado, obedecendo o critério da dupla visita. Uma ME e EPP, mesmo que não seja optante pelo Simples Nacional, se ela quiser ter acesso ao crédito, pegar algum empréstimo, deverá ter um atendimento diferenciado, umas condições diferenciadas, mediante a necessidade desse empréstimo pelas instituições financeiras. Se uma ME e EPP ela for vender para órgãos públicos, participar de licitações, ela deverá também ter esse atendimento, podemos falar, essa condição diferenciada, tá certo? Esse tratamento diferenciado. Quer dizer, devem ter condições mais favoráveis para a aquisição de órgãos públicos, comprando aí de ME e EPP, tá bom? Então, entenda isso. Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Lei Complementar 123, ele traz diversos tratamentos diferenciados. Um deles, arrecadação e recolhimento, ou seja, regime tributário do Simples Nacional. E outros tratamentos, cumprimento de obrigações acessórias, acesso ao crédito, compras por parte de órgãos públicos, e aí vai ser tanto para ME e EPP optante pelo Simples Nacional, ou que não seja optante pelo Simples Nacional. Ficando claro aí exatamente o que é esse estatuto da ME e EPP, que é a lei complementar aqui, vamos colocar Lei Complementar 123, trouxe o estatuto da ME e EPP, que traz um tratamento diferenciado exclusivo para ME e EPP,
arrecadação e recolhimento. Quando fala de arrecadação e recolhimento, está falando do regime tributário do Simples Nacional. E aí, esse tratamento diferenciado aqui, vamos colocar que vai ser no acesso ao crédito, quer dizer, empréstimos, tem um atendimento diferente, tem condições diferenciadas. Também aqui, tratamento diferenciado no cumprimento de obrigações acessórias. Tratamento diferenciado também aí na venda para órgãos públicos. Participação aí. Esses são esses tratamentos diferenciados. E aí, para que a empresa ela possa gozar desse tratamento diferenciado, primeira coisa que deve ocorrer é que ela deve se enquadrar como ME ou EPP, empresa de pequeno porte. Logo, quando você fala de enquadramento de ME e EPP, você vai observar que existem alguns critérios que devem existir aí, que a empresa, no caso, ela deve obedecer. Que é o quê? Primeira coisa, ME, atualmente, ela deve obedecer o limite de receita de até 360 mil. E EPP, ela deve obedecer um limite de até 4 milhões e 800. Quer dizer, só vai gozar desse benefício se for ME e EPP. E aí, para ser ME, ela tem que ter até 360 mil por ano calendário. E EPP até o quê? 4 milhões e 800, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de Simples Nacional, você já fica ciente, tem que obedecer o limite de receita de até 4 milhões e 800. Ok. Porém, toda empresa que é ME e EPP, ela tem a opção de ser do Simples Nacional ou não. Mas tem algumas condições específicas que podem dizer, olha, essa determinada empresa não vai poder ser do Simples Nacional, mesmo sendo ME e EPP. Então quer dizer o seguinte, que toda empresa do Simples Nacional, entenda isso, observe isso que eu estou falando. Toda empresa do Simples Nacional, ela vai ser ou ME ou EPP. Mas nem toda ME ou EPP, ela vai ser do Simples Nacional, porque existem regras específicas. E também existem certas empresas que, por sua natureza só, elas já são obrigadas a ser lucro real, como, por exemplo, instituições financeiras, certo? Então, quando você fala ser optante, regime tributário do Simples Nacional, você vai ter uma opção, você vai optar por ser ou não do Simples Nacional. Porém, para ser optante pelo Simples Nacional, caso você faça um planejamento tributário e verifique que a melhor condição é ser do Simples Nacional, porque nós sabemos, existem aí empresas que elas podem optar pelo lucro real, lucro presumido, ou pelo Simples Nacional. Se for analisado que Simples Nacional é a melhor condição para a empresa ser tributada, ela vai fazer uma opção. Porém, essa opção, ela vai ter que, desde que a empresa não, essa opção, a empresa deve não estar enquadrada nos motivos de vedação ao Simples Nacional. Então, entenda isso. Ela vai fazer a opção, desde que ela não esteja enquadrada nos motivos de vedação. Observe que esses motivos de vedação, ele tem tudo a ver com o quê? Com os motivos de exclusão. Então a gente já vai começar a tratar exatamente de dois conceitos que estão ligados, mas são coisas diferentes. Por quê? Motivo de vedação ao Simples Nacional
é o motivo de impedimento de opção ao Simples Nacional. Quer dizer, a minha empresa não é do Simples, então se ela se enquadrar nesse motivo de impedimento, ela não vai poder optar pelo Simples Nacional. Agora, outra coisa vai ser exclusão do Simples Nacional. A minha empresa ela já é do Simples Nacional, se enquadra em um dos motivos de impedimento de opção ao Simples Nacional. Por esse motivo, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Então, esses dois conceitos. O impedimento é quando a empresa não é e deseja ser. A exclusão é quando ela já é do Simples Nacional e se enquadra num dos motivos de impedimento, e aí sim ela vai ser excluída do Simples Nacional, tá certo? Até agora tá dando para entender, os nossos conceitos estão sendo aplicados de maneira para que você possa entender verdadeiramente. Então a gente tem aqui essa opção Simples Nacional, tratamento diferenciado, a gente já sabe que ela deve se enquadrar no porte econômico limitado a EPP. Conceito de porte econômico, ele é totalmente diferente de regime tributário. Quer dizer, a empresa pode ter um porte econômico de EPP e não ser do Simples Nacional, tá certo? Então, observamos aqui que, como podemos falar, como Bíblia do Simples Nacional, nós temos aqui a Lei Complementar 123. Até aqui tá tudo bacana, estamos entendendo, tá certo? Vamos organizar aqui. Ok. Agora o seguinte, quando a gente fala que a Lei Complementar 123 ela trouxe o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, é importante a gente entender que durante vários anos tivemos alterações. A Lei Complementar 123 ela é de 2006, instituiu o Estatuto da ME e EPP. Ao longo dos anos, esse estatuto, essa Lei Complementar 123, ela veio passando por mudanças, ela veio passando por alterações. E, claro, isso é muito normal. O que acontece é que, para que você que é estudioso da legislação tributária nacional, você sabe que é muito difícil você acompanhar todas essas mudanças, você está por dentro de tudo isso, porque as leis são muito soltas, são muito esparsas. E aí você tem que pegar um pedaço de uma lei, juntar com outro pedaço de outra lei. O que aconteceu? Tendo diversas alterações, nós tivemos em 2018 uma consolidação, uma espécie de consolidação dos normativos que tratam do Simples Nacional. Então, um outro principal normativo que você deve estar sempre por dentro é o quê? A resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140. Essa consolidação ela é realmente um normativo que ele é fundamental que você que atua com o Simples Nacional possa estar por dentro, possa estar acompanhando, porque ele traz os diversos normativos que tratam do Simples Nacional de maneira consolidada, de uma maneira bem organizada, tá bom? Então, Lei Complementar 123 trouxe o Simples Nacional, a resolução número 140, ela trouxe essa consolidação. E aí você observa que ele vai pegando aqui diversos normativos e vão sendo aplicados aí, sendo atualizado com muita frequência, tá certo? Aqui, logo no início, no artigo 2º, ele traz essa definição que a gente comentou agora há pouco, quer dizer, no caso de ME, ele vai ser aquele que tem a receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Ele traz aqui o conceito para também a EPP, e essa EPP vai ser aquela empresa que tem a receita superior a 360 mil e limitada ali a 4 milhões e 800, tá bom? Bom, temos um pequeno detalhe que deve ser observado aqui. A gente tem esse conceito de 360 mil e 4 milhões e 800 para que a empresa possa estar em início, possa ser optante pelo Simples Nacional. Porém, nós vamos ter, no caso aqui, empresas em início de vamos pegar aqui, atividade, ela não vai ter esse limite total de 4 milhões e 800. Por quê? 4 milhões e 800 é o ano calendário, certo? 4 milhões e 800 é o ano calendário.
Então você vai observar exatamente que se a empresa ela foi aberta, por exemplo, em 2022, se ela foi aberta no mês de maio, por exemplo, você vai ter que proporcionalizar essa receita. Quer dizer, você vai encontrar uma média para que essa empresa possa ter limite ali de receita anual. Quer dizer, você vai pegar 4 milhões e 800. Opa. 4 milhões e 800. Você vai pegar 4 milhões e 800 e dividir por 12. Então você vai encontrar, saber que a empresa em início de atividade, ela tem o limite mensal de R$400 mil por mês, que é exatamente 4 milhões e 800 dividido por 12. Então ele vai ter um limite mensal de 400 mil reais vezes o número de meses no ano. Então imagina que uma empresa foi aberta em maio. Nós vamos ter aqui qual vai ser o limite de receita para essa empresa durante o ano de 2022, em maio de 2022. Então você vai pegar e vai calcular. É 400 mil por mês? Então você vai pegar 400 vezes o número de meses naquele ano. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. Então você vai simplesmente multiplicar por 8. Então quer dizer, essa empresa ela vai ter como limite de receita para o ano de 2022 de 3 milhões e 200 reais. Tá ficando claro esse conceito? Tá entendendo? Então vamos continuando aqui. Por quê? Porque a gente vai entender agora exatamente quais são os motivos de vedação de opção ao Simples Nacional, onde esses motivos de vedação de opção ao Simples Nacional, eles podem trazer o quê? Os motivos de exclusão ao Simples Nacional. E para que a gente possa entender, nós vamos logo lá para o artigo 15. Então você vai entender agora exatamente os motivos de vedação que podem gerar a exclusão do Simples Nacional. E logo em seguida a gente vai entendendo, bom, se a minha empresa já é optante pelo Simples Nacional, ela se enquadrou em um dos motivos de vedação, quando que essa empresa ela vai ser excluída do Simples Nacional? Vai ser no mês seguinte? Vai ser no ano seguinte? Então pega a caneta, pega o papel, vai anotando tudo, porque eu vou deixar de maneira muito clara aí para você, tá certo? Então olha só, a resolução número 140, o seu artigo 15, ele traz o quê? Ele traz os motivos de vedação ao Simples Nacional. Ou seja, essa empresa ela fica impedida de optar pelo Simples Nacional quando? Aí você vai ter aqui os diversos motivos. Motivo de vedação ao Simples Nacional, quer dizer, não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou a entidade equiparada que tenha essas seguintes características. Ele fala que tenha oferido no ano calendário imediatamente anterior. Olha só, eu estou em 2023. Se no ano calendário anterior, 2022, ou no ano em curso, quer dizer, 2023, a empresa ela tenha auferido receita bruta superior ao limite de opção ao Simples Nacional, que é o quê? 4 milhões e 800. E aí ele diz o seguinte, olha, esse limite ele vai ser para o ano passado lá 4 milhões e 800
Imagina que foi uma empresa início de atividade, vai estar usando o quê? O limite de receita proporcional, que é aquele lá de 400 mil por mês, tá certo? Aí, ultrapassar o limite de receita é um dos motivos de exclusão do Simples Nacional, que é um dos motivos de vedação ao ingresso ao Simples Nacional, que consequentemente vai gerar um motivo de exclusão, caso esta já seja optante pelo Simples Nacional. Aí outro motivo, de cujo capital participe outra pessoa jurídica ou sociedade em cota de participação. Quer dizer, não poderá optar pelo Simples Nacional uma empresa que tenha como sócio outra empresa. Não pode. De cujo capital participe pessoa física inscrita, que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa, que receba o tratamento diferenciado nos termos da lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse os limites de 4.800.000. Então, olha só, se eu tenho uma empresa do Simples Nacional e eu quero participar de outra empresa, que essa outra empresa ela também vai ser do Simples Nacional, a soma dessas duas empresas, da receita dessas duas empresas, elas não poderão juntas ultrapassar 4.800.000. Então aí é como se tivesse uma divisão, onde cada empresa sozinha, se não tivesse ligação societária entre seus sócios, ela teria 4.800.000. Se eu participo das duas, eu pego esses 4.800.000 e divido para as duas. Quer dizer, as duas juntas não poderão ultrapassar os 4.800.000, tá bom? E aí, entre outros motivos, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiado pela Lei Complementar 123. Então, observe que vai ter um limite de participação societária quando o sócio participar de empresas do Simples Nacional e de empresas que não são do Simples Nacional. Então, vamos deixar bem claro. Rondinelli é sócio da empresa A, essa empresa A é do Simples Nacional. Ok, ela tem um limite lá de 4.800.000. Se Rondinelli for participar de outra empresa B, essa empresa B não recebe tratamento diferenciado da Lei Complementar 123, não é do Simples, ela não é ME, não é PP. E aí, se Rondinelli participar com 10% ou mais dessa empresa B, que não é do Simples Nacional, o que vai acontecer? O CPF do Rondinelli vai trazer uma soma global de receita. Quer dizer, a soma das duas empresas não poderá ultrapassar os 10%. Aliás, não poderá ultrapassar os 4.800.000, o limite. Tá certo? Agora, se Rondinelli na empresa B, que não é do Simples, participar com menos de 10% ou igual a 10%, limitado a 10%, não terá soma global. Então, quer dizer, a receita de B não vai impactar na receita de A. Então, somente A não poderá ultrapassar os 4.800.000. Então, acima de 10%, uma empresa que não é do Simples, tem soma global. Igual ou abaixo de 10% de participação na empresa que não é do Simples, não vai ter soma global, tá certo? Vamos seguindo aqui. Cujo sócio ou titular exige cargo de administrador equivalente a pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse os limites máximos. Então, quer dizer, pegue esse mesmo exemplo que eu citei, uma empresa do Simples, e Rondinelli, ele é sócio administrador, ou nem é sócio administrador, ele é só administrador não sócio dessa empresa de B. O fato dele ser administrador sócio ou não sócio já faz com que tenha a soma global de receita, e essa soma global de receita não poderá ultrapassar os 4.800.000, tá bom? Vamos seguindo. Constituir empresas constituídas sob forma de cooperativa, salvo cooperativa de consumo, que participe de capital de outra empresa ou sociedade de cota de participação. Então, que exerça atividade de banco comercial, de investimentos, de desenvolvimento, caixa econômica. Então, essas empresas, por sua natureza, elas já vão ser lucro real. Que seja uma empresa resultante ou remanescente de cisão, incorporação. Quer dizer, uma empresa que nos últimos 5 anos,
ela tenha passado por alguma cisão, incorporação ou fusão, ela não pode ser do Simples Nacional. E aí ele fala que explore a atividade de prestação cumulativa de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar ou receber, de factoring, que tenha sócio domiciliado no exterior, de cujo capital participe entidade de administração pública direta ou indireta. Quer dizer, os motivos de vedação são os mais diversos, e aí você já anotou qual é o artigo que traz isso, que é o quê? Artigo 15 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140. Beleza? Então aqui nós já temos o artigo 15, que traz os motivos de vedação. Entre os motivos de vedação, empresas que tenham débito perante o Instituto Nacional do INSS, aí, do Seguro Social, ou perante as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, se tiver devendo a esses órgãos, público, federal, estadual, municipal, Distrito Federal ali, ele não poderá optar pelo Simples Nacional, e aí ele vai trazendo outras atividades. Então nós temos aqui, no artigo 15, diversas atividades, diversas situações que são motivos de vedação ao Simples Nacional. Ok? Entendido isso, o que acontece? Vamos pegar aqui o artigo 3º. Artigo 3º. Da resolução número 140. Aí aqui a gente já vai falar o quê? Da exclusão de fato, tá certo? Resolução, ela traz aí os motivos de vedação ao Simples Nacional, ok. E ele vai trazer aqui os motivos de exclusão. Vamos organizar aqui. Bom, quando eu falo de exclusão do Simples Nacional, eu tenho que entender que ela vai ocorrer quando eu me enquadrar nos motivos de vedação. Ok. Num dos motivos de vedação. Até aqui, ok. Depois eu vou organizar esse mapazinho para deixar mais bacaninha para vocês. Bom, a exclusão do Simples Nacional. Essa exclusão do Simples Nacional, ela pode ocorrer de 3 formas. Ela pode ocorrer por opção. Ela pode ocorrer uma exclusão do Simples Nacional por opção. Ela pode ocorrer uma exclusão do Simples Nacional por comunicação obrigatória. E ela pode ocorrer uma exclusão do Simples Nacional de ofício. Bom, nós já sabemos isso. Pode ocorrer uma exclusão do Simples Nacional por opção. Quer dizer, por opção, quando a empresa deseja sair do Simples Nacional. Ora, a empresa ela analisou o cenário, fez um planejamento tributário e verificou que não é mais viável ela permanecer no Simples Nacional. Então ela vai fazer um pedido de exclusão e vai ser uma exclusão por comunicação. A empresa ela poderá ser excluída do Simples Nacional por comunicação obrigatória. Então ela deverá obrigatoriamente comunicar à RFB, Receita Federal, que se enquadrou num dos motivos de vedação ao Simples Nacional. Quer dizer, a empresa é do Simples Nacional,
verificou-se que ela se enquadrou num dos motivos de vedação que estão previstos no artigo 15. Estão previstos aqui no artigo 15. Imagina que ela ultrapassou o limite de receita. Ela sabe disso, tem os seus controles, ultrapassou o limite de receita. E aí ela vai ter que comunicar obrigatoriamente que se enquadrou, que ultrapassou o limite de receita. E aí, feito isso, o que vai acontecer? Ela vai comunicar obrigatoriamente. Então a gente está entendendo aqui que a exclusão ela pode ser exatamente por opção, ela pode ser por comunicação obrigatória e ela poderá ser uma exclusão de ofício, quando o ente fiscalizador verificar que a empresa se enquadrou num dos motivos de vedação e não fez a comunicação. E aí, essa exclusão de ofício é exatamente isso. A sua empresa ela se enquadrou num dos motivos de exclusão, de vedação, não comunicou. Aí o ente fiscalizador ele foi lá e disse: opa, vem cá, empresa, você vai receber uma comunicação de exclusão de ofício, porque quem tem direito, poder de estar fazendo essa comunicação de ofício pode ser Receita Federal, pode ser a própria Cefaz, ou pode ser a Secretaria de Finanças do município. Então vai ser um ente estadual, o ente município, o ente federal, o ente estadual ou o município vai estar fazendo essa comunicação. Tá certo? Pessoal, até agora tá dando para entender tudo direitinho? Estão assimilando tudo isso? Deixa eu abrir aqui. Pronto, ok. Esse aqui tá bagunçando o negócio. Certo. Deixa eu verificar aqui. Vamos organizar esse negócio aqui que tá meio bagunçado. Ok, deixa eu ver, tratamento diferenciado. Vou pegar esse aqui e excluir. Agora ficou melhor. Agora tá mais organizadozinho. Vou só... Certo, agora tá mais organizado. Tava meio bagunçado. Só mudou a ordem, mas aqui você vai ter o mesmo entendimento porque ele está trazendo aí. A Lei Complementar 123 traz o tratamento diferenciado, que é a arrecadação, que traz o Simples Nacional, traz os limites de receita, tudo certinho. Aí nós temos aqui a resolução número 140, que a gente também já comentou a respeito dela. E aí nós entramos aqui no motivo de exclusão, onde essa exclusão ela vai ser uma comunicação por opção, vai ser uma exclusão por comunicação obrigatória ou uma exclusão de ofício. Agora que a gente já entendeu que temos esses motivos de exclusão, nós vamos partir agora para o artigo 81. Artigo 81. O artigo 81, não, 84, no caso aqui, 81, eu fui aqui 84, nós vamos ter aqui o artigo 81. O artigo 81, ele fala o quê, pessoal? Ele fala da exclusão do Simples Nacional por comunicação obrigatória. Antes de falar do artigo 81, vamos para o artigo 2, que eu até comentei dele mais cedo. Por quê? Vamos seguir a nossa linha aqui de entendimento. O artigo 2º. Artigo 2º. Cadê? O artigo 2º ele fala das definições. Ok. Exclusão, efeito de exclusão. Artigo 2º. Pronto. Aqui logo no artigo 2º,
ele fala exatamente o que, ó? Dos efeitos da exclusão previsto no parágrafo 2º, que é exatamente, ó, a empresa que no ano calendário exceder o limite de receita bruta anual, ele será excluído do Simples Nacional, certo? Aí ele diz, Rondinelli, o efeito dessa exclusão prevista aqui no parágrafo 2º vai ocorrer quando? Então aqui, pessoal, ele fala exatamente o seguinte, olha, se você ultrapassou o limite de receita bruta anual, você vai ser excluído do Simples Nacional. Agora, você vai ser excluído do Simples Nacional e a data de efeito, ela vai ser se for ultrapassar o limite de receita superior a 20%, você vai ser excluído no mês seguinte, certo? Se ultrapassou abaixo de 20%, você vai ser excluído no ano seguinte. Rondinelli, não ficou muito claro isso. Então você vai sempre pegar, anota isso, limite de 20%. Vamos colocar aqui. Limite de 20%. Limite de receita de opção Simples Nacional, 4.800.000. Então você vai calcular 20%. 960.000. Então você vai ter aqui 4.800.000 mais 960.000. Você vai ter um limite global de 5.760.000. O que é que isso quer dizer? Se a empresa ultrapassou os 4.800.000, ela já vai ser excluída do Simples Nacional. Ok? Ok. Se ela ultrapassou abaixo de 20%, quer dizer, ela ultrapassou abaixo de 5.760.000, a data de exclusão vai ser uma. Se ela ultrapassou acima de 5.760.000, a data de exclusão vai ser outra. Então, basicamente, para isso que nós vamos entender essa questão do limite de 20%. Tá certo? Então, aqui, por comunicação obrigatória, vamos pegar por ultrapassar limite de receita. Por ultrapassar. Se atentar ao limite de 20%. Se empresa antiga, fora do ano calendário, de abertura da empresa, vai ter duas situações, certo? Se no ano de abertura da empresa. Pronto, vamos pegar isso. Então, se ultrapassar o limite de receita, se atentar ao limite de 20%, se fora do ano calendário de abertura da empresa, o artigo 2º ele está dizendo o seguinte: a data de efeito da exclusão será no mês seguinte, quando a empresa ultrapassar o limite de 20%. Então, como assim, Rondinelli? Uma empresa fora do ano calendário de abertura. Então, uma empresa que foi aberta em 2019. Ela vai ter o limite de opção Simples Nacional 4.800.000. E aí, se ela ultrapassou esse limite, e aí ela ultrapassou, vendeu 6 milhões fora do ano calendário de abertura. Em 2022 ela ultrapassou 6 milhões. Se ela vendeu 6 milhões, imagina que foi em maio. Então, como ela ultrapassou acima do limite de 20%, ela vai ser excluída no mês seguinte. Se ela ultrapassou abaixo de 20%, quer dizer, abaixo dos 5.700.000, a data de efeito ok, isso é o que eu
A Siri tá aqui, pessoal, querendo participar da aula. A data de efeito da exclusão, quando ultrapassa abaixo de 20%, será no ano seguinte, quando a empresa ultrapassar abaixo do limite de 20%. Ficou claro nessa situação? Então, para isso, nós temos que ter esse cuidado com o limite de 20%. Só vai impactar nisso, na data de efeito. Se ela ultrapassou acima, comunicar no mês seguinte. Data de efeito da exclusão no mês seguinte. Se foi abaixo, comunicar em janeiro do ano seguinte. Data de efeito, janeiro do ano seguinte. Se eu vou colocar aqui, será janeiro do ano seguinte. Beleza, fora do ano calendário, quando ultrapassar o limite de receita. Ok. Agora, se no ano da abertura da empresa, se ultrapassar abaixo de 20%, proporcional no caso aqui, né? Abaixo de 20%, vou colocar aqui a data de efeito da exclusão será janeiro do ano seguinte, quando ultrapassar abaixo do limite de 20%. Aqui faltou os 20%. Ok. Então, olha só. No ano calendário de abertura da empresa, você vai utilizar aquele limite proporcional, que é 400 mil por mês. Imagina que a empresa ela foi aberta em maio. Então, você vai ter 400 mil vezes 8 meses, que dá um limite de 3 milhões e 200. Se ela ultrapassar o limite de 3 milhões e 200, ela já vai ser excluída do Simples Nacional. Aí você vai se atentar ao quê? Ao limite de 20%. 640 mil. Então, quer dizer, se ela ultrapassou abaixo de 3 milhões e 840, a data de efeito de exclusão será janeiro do ano seguinte, e você vai comunicar a exclusão ao fisco no site, como comunicar em janeiro do ano seguinte. Agora, se no ano calendário de abertura da empresa ela ultrapassar acima de 20%, a data de efeito da exclusão será retroativo ao início de atividade, quando ultrapassar o limite de 20%. E isso aqui é exatamente um grande impacto na empresa, porque a empresa ela foi aberta, já se programou, já fez o seu planejamento orçamentário, já tem a ideia de quanto ela precisa ali pagar de impostos, baseado tudo no Simples Nacional. Então tu imagina se essa empresa ela foi aberta em maio de 2022, maio de 2022 mesmo. Se durante o ano, imagina que em outubro ela ultrapassou os 3 milhões 840 acima de 20%, a exclusão ela vai ser retroativa ao início de atividade, então pode até inviabilizar, e aí deverá comunicar no mês seguinte. Vamos com prazo máximo no mês seguinte. Certo, pessoal? Então observe isso, que são os diversos motivos de exclusão do Simples Nacional que podem gerar o que nós temos aí o artigo 15 da resolução número 140. Caramba, como o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido aqui, a gente já está quase 1 hora. Tá sendo bom para você
tá entendendo aqui tudo direitinho a respeito da exclusão do Simples Nacional, pessoal. Então, olha só, a exclusão ela pode se dar no mês seguinte, ela pode se dar no ano seguinte, ela pode se dar retroativa ao início de atividade, pode ser exclusão por opção. Quando a gente fala de exclusão aqui por opção, é quando a empresa deseja sair, e aí data de efeito por opção será sempre janeiro do ano seguinte, tá certo? Pode ser uma comunicação por comunicação, exclusão por comunicação obrigatória ou uma exclusão de ofício, tá certo? E aí, quando a gente fala de comunicação obrigatória, nós abrimos aqui esse detalhe a respeito de 20%, e aí nós temos outras datas de efeito, pessoal. Vamos pegar aqui, nosso tempo já está quase acabando aqui. Vamos pegar artigo 81. Artigo 81, ele fala: a exclusão do Simples Nacional será mediante comunicação da ME/PPRFB lá no aplicativo lá do PGDAS, da Receita Federal. E aí, no ambiente do Simples Nacional, ele vai se falar o seguinte: olha, ela vai ser por opção a qualquer tempo, produzir efeito em janeiro do ano seguinte, certo? Se for no mesmo ano, se eu estou aqui sempre em janeiro, eu quero ser excluído em 2023, eu teria que ter comunicado até janeiro de 2023. Se eu comunicar qualquer um dos meses aqui, agora, maio, junho, fevereiro, eu só vou ser excluído em janeiro. Aí deve estar comunicando quando ultrapassar o limite de receita. E aí ele trouxe aqueles limites lá de 20%. Até o último dia do mês seguinte, com data efeita do mês seguinte, a gente falou até o mês de janeiro, quando ultrapassar abaixo, não tiver ultrapassado aqui, ó, acima de 20%, data de efeito, janeiro. E aí, pessoal, nós temos aqui os outros diversos motivos que eu vou copiar aqui. Incorrer nas imposições previstas no inciso 2º ao 16º, ao 14º e do 16º ao 25º. Vamos colocar aqui. Quando eu incorrer, quais são essas situações? Vamos aqui no artigo 15, quer dizer, são todos esses motivos. Então aqui a gente não vai ler novamente, mas quando ultrapassar dentro desses incisos aí que ele trouxe, qual vai ser a data de comunicação? Olha só, quando eu incorrer num desses motivos, vou comunicar até o mês subsequente e vai estar fazendo efeito no mês subsequente. Então aqui, comunicar no mês seguinte, data de efeito no mês seguinte. E aí, pessoal, ele vai trazendo cada uma dessas regrazinhas. Então, basicamente, claro que são os mais diversos motivos, mas basicamente a data de efeito ela vai ser ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, ou retroativa ao início de atividade. Artigo 81, ele traz os mais diversos motivos, tá certo? A exclusão de ofício, ele vai ter aqui o artigo 84 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140. Pessoal, a nossa aula ela tá já quase ultrapassando o limite aqui. Então, eu quero te fazer um convite. Se você gostou dessa aula, se você entendeu aqui em 1 hora mais ou menos, a gente esclareceu diversos pontos a respeito da exclusão. Você imagina você, profissional do setor fiscal, que atua com o Simples Nacional ou que deseja atuar com o Simples Nacional, você dominar tudo do Simples Nacional de maneira bem mais abrangente, que é 1 hora você aprendeu bastante. Então, com essa metodologia, com essa didática, você tem a oportunidade de ser um verdadeiro especialista no Simples Nacional. Então agora, eu quero te convidar
a você dar o próximo passo na sua vida profissional. É exatamente isso. Você dá o seu próximo passo para dominar o Simples Nacional. E qual seria esse próximo passo? Para você ficar por dentro, detalhadamente, com cada um desses motivos e outras diversas situações do Simples Nacional. A nossa equipe está liberando agora aqui um link no chat com uma condição super especial para que você possa entrar na nossa turma de especialista em Simples Nacional, onde você vai se tornar o verdadeiro especialista. E para isso você não vai estudar mais que 25 minutos por dia. Olha só, um investimento baixíssimo, porque a condição que eu vou trazer para você com o link que a equipe está colocando agora no chat, e você vai clicar, essa condição é uma condição muito diferenciada. Investimento baixo, poucos minutos de estudo por dia, e aí você vai conhecer uma metodologia super estruturada. Observa nisso, você aprendeu aqui em 1 hora, mais ou menos, pontos que talvez você tivesse dúvida a vida toda até hoje. Então clica agora no link que a equipe está colocando e garante a tua vaga com uma condição super especial, porque nós vamos trazer um modelo de estudo estruturado e organizado. E aqui, olha só, nós falamos de vedação, opção, baixa, em 1 hora. Aqui você vai ter muito mais tempo de material bem organizado, tá certo? Estruturação da Lei Complementar 123, definição de ME, definição de receita bruta, o que é que compõe receita bruta, como fazer a opção, quais são os prazos que você deve obedecer, e aí quais são os benefícios que a empresa vai ter. Vamos falar dos tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional. No caso aqui, pessoal, as aulas é com o professor Rondinelli Coelho, com o professor Marcos Lima, com muitos cálculos aqui no módulo 4, muitos cálculos do Simples Nacional, por anexo 1, anexo 2, anexo, todo tipo de situação, aplicação do fato R, você vai entender na prática como aplicar o fato R, como aplicar o regime de caixa, tá certo? Entendendo quando se aplica, quando não se aplica o regime de caixa ou de competência, fator R, saindo do anexo 5, passando para o anexo 3, casos específicos. Então você observa aqui que é um conteúdo muito completo, tá certo, pessoal? Sobre Simples Nacional. E aí você vai ter diversos bônus aqui, bonificações. As aulas são online, são online, no caso aqui, aulas você vai ter acesso a 1 ano de curso, podendo assistir pelo celular, podendo assistir pelo tablet, podemos assistir pelo computador. Você vai ter aí tudo de melhor para você se tornar um verdadeiro especialista em Simples Nacional, tá certo? E observe exatamente o seguinte, a nossa equipe, ela está colocando o link agora para você, com pouquíssimas vagas, com esse valor super promocional. O valor do curso normalmente é R$ 797. O investimento que você faria se estivesse fora dessa turma especial aqui, se você não tivesse assistido essa aula, qualquer pessoa que quiser comprar, que não assistiu essa aula de hoje, ela iria investir R$ 797. Agora, a nossa equipe está colocando o link, clica aí só para você ver que é uma condição muito diferenciada, tá certo? Então, tem algo que você tem que fazer por você e se tornar especialista em Simples Nacional só depende de verdade de você. Clica no link, faz tua inscrição, garante tua vaga, porque são pouquíssimas vagas, e eu, juntamente com o professor Marcos Lima, nós te esperamos no ambiente do aluno lá para que você possa verdadeiramente dominar o Simples Nacional, tá certo? Então, eu te encontro na área de membros, e aí você está vendo o conteúdo completíssimo para se tornar o verdadeiro profissional que o mercado está exigindo. Um grande abraço, foi uma satisfação enorme passar aqui 1 hora com você, passou muito rápido, acredito que passou muito rápido para você aí também, e você já está dominando o Simples Nacional, imagina, com um conteúdo completíssimo, estruturado e organizado. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e eu te encontro na área de membros.